Alvorada Cultural. O fantástico universo da literatura leva a crianças de todas as idades incríveis histórias protagonizadas por heroínas do Brasil. Isso porque a escritora Adriana Rugel acaba de lançar em Belo Horizonte o livro Isso é Coisa de Menina, Desbravar, que narra de forma criativa a vida de grandes mulheres que viveram aqui desde o descobrimento do país até o ano de 1900. Além de estimular a imaginação infantil com essas histórias, a obra relembra a contribuição de cada uma delas para a formação do espaço feminino no Brasil. E quem conta mais pra gente sobre o livro é a própria autora, Adriana Rugel. Adriana, é uma alegria imensa conversar com você. Seja muito bem-vinda ao Alvorada Cultural. Olá, Bruno. Olá, os ouvintes da Rádio Alvorada. É uma alegria estar aqui com vocês. Adriana, e eu começo essa nossa entrevista perguntando a você como surgiu a ideia de escrever esse livro. A ideia do livro, ela surgiu há muitos anos atrás. Eu imigrei para os Estados Unidos e durante o período que a minha filha cursava o ensino fundamental, eu percebi que existia uma ênfase muito grande na valorização das heroínas americanas. Com o tempo, eu fui percebendo também que a literatura que falava sobre a importância dessas mulheres americanas na sociedade em que viviam ia aumentando. De repente, eu me vi... A minha família, a gente se viu com mais de 20 livros infanto-juvenis específicos sobre as mulheres que fizeram diferença na história americana. Desde então, eu comecei a procurar livros sobre as mulheres brasileiras, porque para mim era importante que a minha filha também soubesse sobre as heroínas e as mulheres que fizeram diferença na nossa história. Nesse processo, eu encontrava informações pontuais, histórias sobre mulheres pontuais, algumas mulheres, mas um livro infanto-juvenil que tivesse foco nas mulheres brasileiras em si, esse livro eu não encontrei. Daí surgiu a ideia de colocar no papel as histórias dessas mulheres, que de uma certa forma, juntas, desbravaram o cenário das conquistas femininas no país. E Adriana, eu gostaria que você nos contasse agora quais heroínas brasileiras fazem parte da narrativa, descrevendo um pouco do perfil de cada uma delas e a época em que elas viveram aqui no Brasil. Bom, eu selecionei mulheres que representassem as diversas áreas do país em diversos aspectos, como a intelectualidade, a política, as artes, os negócios e até mesmo a força física, assim compondo um leque de ideais femininos distintos, mas possíveis para o dia de hoje. Eu começo o livro no fim de 1600, com Dandara dos Palmares, mulher escravizada, que pelo ideal de liberdade demonstrou a sua força física, se tornando uma das grandes guerreiras do quilombo. Então eu passo para Chica da Silva, que mesmo tendo uma história de amor veiculada, ela era, na verdade, uma grande mulher com talento para os negócios. Da Chica, eu passo para Joaquina Maria Conceição da Lapa, que também é conhecida como Lapinha, que foi uma das maiores cantoras líricas da história do Brasil, uma das maiores vozes brasileiras, sendo a primeira mulher a receber autorização para cantar no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, já no fim do século XVIII. Em seguida, eu falo de uma das minhas heroínas favoritas, que é Maria Quitéria, que se travestiu de homem para lutar junto ao exército pela independência do Brasil. Denunciada pelo pai, ela teve reconhecida pelo exército seu imenso valor como soldado, e a ela foi dado o primeiro batalhão de mulheres para ser comandado. Depois eu passo para os meados do século XIX com a incrível Anita Garibaldi, que contribuiu não somente com a história do Brasil, mas com a história do Uruguai e com a história italiana, tendo sido uma pessoa fundamental na guerra da separação entre a Igreja e o Estado. Berta Lutz, já no século XX, se torna uma das mais prominentes conhecedoras dos anfíbios brasileiros, seguindo Chiquinha Gonzaga, maestrina e compositora, uma das fundadoras do choro brasileiro, Maria Tomásia de Aquino, uma abolicionista convicta, Narcisa Amália, a primeira mulher a ser reconhecida como jornalista no país, e finalmente Tarsila do Amaral, o ícone da arte moderna no Brasil.
E Adriana, considerando que o livro é voltado ao público infantil, fale pra gente um pouco sobre a linguagem usada para fazer com que as crianças aprendam sobre essas grandes mulheres que marcaram a nossa história. Bom, eu escrevi esse livro como se eu estivesse contando essas histórias para minha filha. Então, ele é um livro bem pessoal nesse sentido. Eu sempre contei histórias para ela, né? Eu contava antes dela dormir, eu contava histórias de memória e fantasiava cenas, imagens, fantasiava situações para que essas histórias fossem envolventes e para que essas histórias estimulassem a curiosidade dela, né? Então, dessa forma, essa foi a linguagem que eu escolhi para escrever esse livro, né? Contando histórias curtas que partem de um acontecimento cotidiano, de uma cena cotidiana da vida dessas mulheres e que a partir daí se torna uma espécie de uma pequena aventura, né? Eu escolhi por não fazer uma biografia, mas sim por usar algum fato da vida dessas mulheres e a partir daí marcar o nome e desenvolver a curiosidade da criança, né? Então, as histórias são contadas a partir de um fato de forma atemporal. Por exemplo, eu uso o fato de que Berta Lutz adorava insetos. A partir daí, eu crio a história de Berta Lutz. Eu uso da ideia de que a Tarsila Amaral, quando criança, desenhava embaixo da mesa de chá da mãe. Então, a partir daí, eu tenho histórias para contar de Tarsila do Amaral, né? A Chica da Silva, eu parto do princípio que ela era uma administradora da própria agenda, né? E um outro exemplo seria Narcisa Amália, que eu parto do princípio que os pensamentos dela eram engaiolados. Então, a partir dessas cenas e fatos cotidianos, né, eu vou contando a história dessas mulheres, mas tudo de uma forma bem simples e fantasiosa, para que a criança possa se envolver com essa história. E existe alguma faixa etária específica à qual você direciona o livro? Esse livro, ele parte da ideia de que é para ser contado para as crianças, para ser lido em conjunto, filha e mãe, pai e filha, né? Então, ele não tem uma faixa etária específica, ele é um livro para ler em conjunto. Mas eu tenho recebido feedback de muitas pessoas que, na verdade, as mães estão adorando a leitura e a linguagem do livro. Assim, eu digo que na faixa etária específica seria de 8 meses a 80 anos. E Adriana, não se pode negar que as mulheres citadas no livro são precursoras de movimentos e atitudes que resultaram no espaço feminino que existe na atualidade. Como o livro expõe para o leitor essa relação entre o que foi feito no passado e os direitos e espaços das mulheres presentes na sociedade atual? Essa pergunta é bastante interessante e eu te agradeço por ela. Eu penso que quando eu trago a vida comum dessas mulheres para uma realidade concreta, é possível remeter o pensamento das meninas às suas próprias realidades. Por exemplo, elas podem pensar, puxa vida, se a Berta Lutz gostava de insetos, então é natural que eu também goste, né? A ideia central do livro é que seja através dos pais, dos parentes, dos amigos ou da própria leitura, as meninas de hoje possam registrar o nome dessas mulheres e ter a curiosidade estimulada para saber quem elas foram. Existem pouquíssimas referências sobre as mulheres heroínas no Brasil e a literatura é bem escassa. Durante minhas pesquisas, eu encontrei, por exemplo, sobre Anita Garibaldi, mais estudos em línguas estrangeiras que em português. A cultura patriarcal brasileira, para não dizer machista, coloca a mulher em segundo plano. E não temos, por exemplo, o dia de Maria Quitéria, que enfrentou a família numa época que mulheres nem mesmo estudavam, para lutar por uma causa que ela acreditava. Assim, isso coloca no imaginário infantil uma ideia de possibilidade real, né? É comum em outras culturas o culto às suas heroínas. Por exemplo, quando a gente pega a história da Mulan, que é uma princesa chinesa, essa história nada mais é que a história da Maria Quitéria. Porém, as nossas meninas sabem quem foi Mulan, mas não têm ideia de quem foi Maria Quitéria,
né? Então, essa é a ideia do livro, de oferecer heroínas que são referências e que possam ser relacionadas com a realidade brasileira. Por exemplo, a Narcisa Amália, ela foi vítima de todo tipo de violência emocional em sua cidade natal, porque ela escreveu um livro que fez mais sucesso que os livros dos homens locais, né? As suas colunas, que eram consideradas colunas de futilidade, escondiam, na verdade, opiniões políticas e estavam sempre questionando o papel da mulher na sociedade de sua época. Mas ela tinha que fazer de forma disfarçada para que os homens não fossem insultados, né? Se Narcisa Amália estivesse viva hoje, a gente podia dizer que ela era uma grande influencer de seu tempo, né? Assim, o livro Isso é Coisa de Menina, Desbravar, quer gravar através do tempo o nome dessas mulheres que foram as precursoras das conquistas que temos hoje. E além de texto, o livro conta com desenhos muito criativos, né, Adriana? De que forma eles ajudam a contar os fatos sobre as heroínas selecionadas por você para fazerem parte desse livro? Então, quando eu pensei sobre as ilustrações, a minha ideia é que essas personagens, né, essas pessoas, elas tivessem características de pequenas princesas, né? E nesse caso, a Camila Meirelles, que é a ilustradora do livro, ela fez um trabalho excepcional, porque todas as personagens, elas têm esse ar de princesa, esse ar de desenho animado, mas, no entanto, a Camila baseou nas fotos disponíveis na internet para criar a vestimenta dessas mulheres, né? Com exceção das 3 primeiras, que é Dandara dos Palmares, Chica da Silva e a Lapinha, que não existem referências de imagens disponíveis na web, todas as outras personagens, a vestimenta que elas apresentam nos desenhos da Camila foram inspirados em fotos disponíveis na internet. Então, elas são bem similares com a realidade dessas mulheres. Adriana, e tem um detalhe muito interessante, que o livro não é biográfico, mas apresenta muito da vida e da realidade dessas heroínas. Eu queria que você contasse para a gente agora um pouco sobre o seu trabalho de pesquisa para descobrir os feitos realizados por elas. À medida que eu ia selecionando as personagens, as pessoas para fazer parte, né, dessas 10 mulheres, eu ia fazendo levantamento bibliográfico, eu fiz bastante leitura, assisti filmes, busquei muitos vídeos na internet, né, e toda sorte de informação disponível sobre a biografia dessas mulheres. Algumas mulheres eu consegui bastante informação, com biografias bastante ricas, mas outras nem tanto, né? Assim, eu acredito que esse livro ele pode despertar interesse de maiores pesquisas acerca da vida dessas mulheres. E Adriana, Desbravar é o primeiro livro do projeto Isso é Coisa de Menina. Você já tem em mente o próximo título a ser lançado? Bom, quando eu criei o projeto Isso é Coisa de Menina, eu sempre tive em mente que eu gostaria de escrever 4 livros. O primeiro livro, que foi lançado agora, é Isso é Coisa de Menina, Desbravar, né? Ele fala de mulheres que desbravaram o seu tempo, né? Que abriram os caminhos, foram as primeiras a trilhar os caminhos, né? do descobrimento ao ano de 1900. O segundo livro, Isso é Coisa de Menina, Acreditar, ele vai reunir mulheres que acreditaram em seus projetos pessoais e buscaram, através deles, a transformação da sociedade como um todo, né? Então, o segundo livro, Isso é Coisa de Menina, Acreditar, já está no processo de pesquisa, né? E a ideia é que ele seja lançado para o ano de 2024. Dentro desse projeto, como eu disse, 2 mais livros estão, né, já delineados, estruturados em termos de ideias. Então, o terceiro livro vai ser Isso é Coisa de Menina, Resistir, mulheres que resistiram
às pressões sociais, resistiram às pressões impostas sobre elas, né, dentro da nossa sociedade. E o último livro, Isso é Coisa de Menina Ser, que ele vai falar das mulheres da vida cotidiana, mulheres que não são grandes nomes no cenário brasileiro, mas que fazem diferença nas microcomunidades que elas existem. E Adriana, quem está nos acompanhando e quer comprar o livro, como que faz para adquirir um exemplar? Bom, para comprar o livro, vocês podem ir no site da editora Caravana, caravanagrupoeditorial.com.br, ou se alguém quiser receber uma cópia autografada, eles podem pedir o livro direto comigo pelo WhatsApp 31 98 116 40 53. Adriana, foi uma alegria imensa conversar com você. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo livro. Obrigada pela atenção. Eu conversei com a escritora Adriana Rugel, que lançou recentemente em BH o livro Desbravar, primeiro título do projeto Isso é Coisa de Menina. Lembrando que a obra está disponível para compra no site da editora Caravana. Quem quiser adquirir um exemplar autografado, basta fazer o pedido pelo WhatsApp no número 31 98116 4053. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.